Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei apresentando para vocês o 17º Pensador da série Apresentando os Pensadores. Eu já peço para você deixar aí o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. Hoje é a vez do filósofo francês Gilles Deleuze, que viveu de 1925 a 1995. Suas ideias serão apresentadas a partir do seu livro Diferença e Repetição. No livro Diferença e Repetição, Deleuze lida com a questão do problema da repetição. Ele vai dizer assim que tradicionalmente, na história da filosofia, a repetição foi vista como relacionada com a mesmice, com o mesmo. Então, assim, se uma coisa está se repetindo, essa coisa que se repete é vista como o mesmo, como o igual, como aquilo que permanece. Só que Deleuze vai questionar isso e vai dizer assim que a diferença habita a repetição, que portanto a repetição não pode ser repetição do mesmo, porque entre duas repetições sempre se introduz a diferença. Então assim, se eu tenho o relógio fazendo tic-tac, 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 essa repetição só é possível porque existe uma diferença entre essa repetição. Para ficar mais claro, a gente pode imaginar, por exemplo, quando a gente coloca uma música que a gente gosta muito para ouvir e a gente repete ela várias vezes. Então a gente ama aquela música e a gente coloca ela para tocar repetidamente. A cada vez que a gente ouve a música de novo, não é como se a gente estivesse ouvindo o mesmo, porque a gente nota novas coisas, a gente percebe novas coisas e aí surgem diferenças. Ou, por exemplo, quando você vai decorar uma poesia, ou mesmo um texto, ou um versículo da Bíblia que seja, e você vai repetindo aquilo na sua memória para decorar, cada vez que você repete, você apreende algo novo. Você apreende uma diferença. Eu acho que isso é muito claro para quem fica decorando algum texto, alguém que fica decorando algum versículo da Bíblia. Percebe que cada vez que a pessoa repete aquilo, é como se introduzisse algo novo. Então, assim, cria novas percepções, novas coisas são notadas. Então, assim, a diferença, ela habita a repetição. O Deleuze vai, então, dizer assim, que a filosofia tradicional, por não perceber essa questão da diferença fundamental que habita a repetição, ela ficou muito presa àquilo que permanece. Porque, assim, a filosofia tradicional, ao se deparar com o diferente, ao se deparar com a mudança, ela concluiu que isso não pode ser conhecido, porque se tudo está sempre mudando, se tudo está sempre diferente, se transformando, então não dá para construir um conhecimento sobre essas coisas que mudam. E aí, por isso, a filosofia ela vai propor, a filosofia tradicional, ela vai propor que se trabalhe com a identidade, com a essência, com a ideia, com aquilo que é fixo, com aquilo que não muda. O Deleuze vai questionar isso, já que ele considera a diferença algo fundamental, e ele vai propor uma filosofia da diferença. E ele diz assim que a tarefa da filosofia da diferença consiste em tirar a diferença de seu estado de maldição. Ou seja, trazer a diferença de novo para o centro da filosofia, ao invés da filosofia ficar condenada somente àquilo que é o mesmo, aquilo que não muda, aquilo que é igual. A repetição, segundo Deleuze, ela é operada no espírito. Então, ela não faz parte do em si, ela não faz parte da coisa em si, mas ela é operada na nossa mente. Então, assim, quando eu vejo o tic-tac do relógio, tic-tac, 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 eu só consigo perceber essa repetição porque a minha consciência vai lá, retém o passado, então ela retém o primeiro tic-tac na memória, ela preserva esse tic-tac na memória, e ela antecipa ou ela expecta, né, o porvir, o próximo tic-tac. Então é por causa dessa síntese que ocorre na mente, essa síntese da temporalidade, de reter o passado na memória, de expectar, né, de ter uma expectativa do futuro, é que a repetição ela pode existir. Sem uma consciência que opera essa síntese, não existe essa repetição. A repetição ela só é possível porque existe uma mente que rememora, que faz uma rememoração. Então, assim, sem essa rememoração feita pela imaginação, feita pela mente, feita pelo espírito, feita pela consciência, não dá pra gente estar falando de uma repetição. A imaginação, ela faz uma contração numa temporalidade que permite perceber essa repetição. E aí o Deleuze vai falar de 3 sínteses do tempo. Que a primeira síntese é a síntese do presente, a segunda síntese é a síntese do passado e a terceira síntese é a síntese do futuro.
A síntese do tempo, ela acaba tendo um caráter passivo. Então, assim, por mais que ela seja operada no espírito, ela não é operada por força do espírito. Então, assim, não é uma síntese operada pelo espírito de maneira ativa, mas faz parte da contemplação. Então, assim, é uma síntese que não ocorre na coisa em si, no objeto, mas é uma síntese que ocorre na mente. Mas o fato dessa síntese ocorrer na mente não significa que ela seja operada pela força da mente, como se fosse ativa, mas é uma síntese passiva. Então, o Deleuze fala dessas 3 sínteses do tempo. É um pouco mais complexo, porque depois ele vai distinguir essas sínteses. Aí, por exemplo, na segunda síntese tem um aspecto também que é ativo, mas eu não vou me aprofundar aqui porque não daria tempo no vídeo. Mas o importante é a gente ter em mente, basicamente, que a filosofia da diferença, ela coloca a diferença como algo fundamental e ela percebe que a repetição não é repetição do mesmo, mas que a repetição ela introduz necessariamente diferença. E que essa repetição onde a diferença é introduzida, ela só pode ocorrer porque a nossa mente, o nosso espírito opera, mesmo que seja em sentido passivo, mas que, ou melhor dizendo, na nossa mente é operado uma síntese temporal. Então, assim, graças ao fato de na nossa mente ser operada uma síntese temporal que rememora o passado, que retém o passado e que expecta o futuro, e isso tudo ocorrendo nesse presente vivido, é que a gente pode ter, então, a introdução da diferença na repetição. Eu espero ter apresentado, assim, de maneira bem geral as ideias do Deleuze, que ele apresenta na diferença e repetição. O próximo pensador que vai estar sendo apresentado em ordem alfabética será o Guilherme de Ockham. E, de novo, eu peço para vocês deixarem um like no vídeo, comentarem, compartilharem, inscreverem no canal e ativar o sininho para receber novas notificações. Até mais!